Sejam muito bem-vindos a todos neste final de tarde, no final de sábado. Vamos iniciar os trabalhos de hoje com uma oração. Peço a todos, os que não quiserem fechar os olhos, não precisam fechar. Mas se quiserem, fechem os olhos. Imaginem aqui uma luz branca bem brilhante, iluminando a todo este ambiente, iluminando a todos nós, de fora para dentro, entrando em nossas cabeças, passando por nosso tronco, membros superiores, inferiores, iluminando e irradiando essa luz branda. Mestre Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, que estão sempre nos acompanhando e nos auxiliando, e aos mentores desta casa que nos auxiliam no dia a dia do trabalho. Que todos aqui presentes possam receber esses fluidos benéficos de amor e paz, e com isso, captarem melhor as mensagens que o plano espiritual passa com a sua mensagem de amor e de paz. Bondoso Deus, que seja sempre feita a sua vontade, hoje e todo sempre. Que assim seja. Hoje o tema é um tanto interessante. Os anjos segundo a igreja. Esse tema é retirado do capítulo 8 da primeira parte do livro Céu e Inferno, um dos livros da doutrina do Allan Kardec. Aqui começa o livro explicando que em todas as religiões, por incrível que pareça, todas reconhecem a existência dos anjos. Todas dizem que tem anjos. Se vocês observarem, se alguém um dia já leu a Bíblia ou assistiu aqueles filmes bíblicos, sempre tem a menção de anjo. O anjo Gabriel que veio anunciar a Maria que viria o Messias, Jesus. O anjo Gabriel que avisou sobre a vinda de João Batista. E assim sucessivamente. Os estudiosos dizem que a Bíblia menciona 300 vezes a palavra anjos, o anjo que seja. Mas, para a Igreja Católica, vamos entender primeiro o que significa anjo. Em primeiro lugar, é um dos dogmas da Igreja que tem que se acreditar em anjos e que anjos firmemente existem. No Concílio de Latrão, foi um concílio ecumênico que aconteceu em 1860 e poucos, enfim. Inclusive foi comentado nesse Concílio de Latrão, que se entende que anjo da guarda, ou os chamados anjos da guarda, ou anjos que sim existem, mas são espíritos puros. Não são espíritos imperfeitos como nós, humanos. Que são espíritos criados por Deus, divinos, puros, em plena felicidade, que eles não se comunicam através da voz, que eles não precisam de ouvidos para ouvir, que eles não precisam de olhos para ver, que eles não precisam nem ter a forma humana, que são anjos, que estão a trabalho de Deus para intermediar entre o homem. E que não existe essa figura que quando eles se apresentam para os homens, eles se apresentam em figuras humanas para então entendermos que é uma criatura divina, né? E que as asas, na verdade, é uma simbologia de que eles voam. Voam por quê? Porque anjo, ele pode estar aqui e ao mesmo tempo pode estar no outro lado. No mundo, ele é muito rápido, então ele voa. Isso que a Igreja entende e prega. Que todo e qualquer católico tem que acreditar em anjo. Então, por isso que tem o anjo da guarda, tem a oração do anjo da guarda. E que
quando surgiu os anjos, assim, os anjos foram feitos por Deus, e aí Deus resolveu fazer o homem, criando a alma ligada a um corpo. Vamos analisar aqui. Peraí, o homem, então, é um mero instrumento de Deus, o anjo que é puro, que voa com pensamento, que ele ajuda Deus ajuda os homens a ir até a Deus, seus pensamentos, suas orações. Então ele é um ser superior, mas que foi criado só para ser um ser superior. E que nós, humanos, fomos criados imperfeitos e ligados a nossa alma a um corpo físico, para ter as sensações no plano terrestre. Perfeito? Isso que a igreja fala. Mas vamos pensar assim, e no momento que nós partirmos para morrermos, né? Que o nosso corpo físico vai morrer, que não somos infinitos, o corpo é finito. Se a alma está ligada a um corpo físico e o corpo físico é finito, ora, há uma discrepância aí. Porque se a alma ela é infinita, como ela se ligaria somente existiria se um corpo físico ajudasse aqui no plano terrestre, que ele é passageiro, extremamente efêmero. E que nada aprenderíamos? A alma partiria para onde? Tá, lá para o céu, mas naquele concílio de Latrão, ele fala que, Master Bispo daquela época e tal, que a alma somente é perfeita quando ela é ligada para criar um ser humano, quando ela é criada a um corpo. Tá, então o corpo de uma criancinha que não aprendeu nada e faleceu quando criança, vai ficar fadada para o resto da eternidade numa alma de uma criança que não entendeu nada lá no céu? Então há situações que o Espiritismo vem tentar explicar de uma maneira mais racional, não tão materialista, porque a alma não tem que estar obrigada a viver somente quando está grudada ao corpo. Não. É o contrário. O espírito, ele é eterno, o espírito vive. E quando estamos ligados a um corpo físico, estamos aqui no plano terrestre para aprendermos, para evoluirmos, para sentirmos as questões materiais e com isso passarmos as provas. Vivermos entre várias evoluções, várias classes evolutivas, e aqui estamos para aprender. No momento que o nosso corpo perece, nosso espírito volta, plano espiritual, com as convivências, com os aprendizados. Eu aprendi um pouco mais. Eu vivi até os 10 anos de idade, eu aprendi até os 10, mas na próxima vida eu aprendo mais, porque senão ficaríamos fadados para o resto da vida. Criança é criança, idoso, idoso. Não, e só com aquele aprendizado daquele período. Vamos mais além. A Igreja Católica, inclusive, ensina nos seus livros, os teólogos, de que os anjos foram criados para ficarem ao redor de Deus, e por ele ser rei dos reis, ele teria que ter os anjos ali em sua volta. Primeiro que Deus é tão infinitamente bondoso e humilde, não precisa disso. Enfim. E que existem 3 tipos de anjos pela lei católica. Os serafins, que são os primeiros que ficam ao redor lá dentro do céu, cuidando de Deus, iluminados. Os querubins, que são os que protegem e ajudam, e são os guardiões, são os que trazem as mensagens quando Deus assim pede para os homens. E os tronos. Os tronos são aqueles que, então, estão aqui, que tem os tais dos anjos guardiões, anjos da guarda, que fazem parte dessa hierarquia tronos.
O Espiritismo ensina que todos nós vamos poder chegar à forma angelical. Claro, não é de uma encarnação, 2, 3, 10, pode levar. Vai depender de cada um, do seu grau de evolução. Mas quando chegarmos a um grau tão evoluído, que aprendemos alguma coisa, principalmente o amor, a caridade, a benevolência, nos tornaremos anjos. E todos nós temos sempre o nosso mentor espiritual, também mentores ou anjos da guarda. A nomenclatura não importa aqui. Os anjos que hoje são vistos como os anjos foram espíritos mais evoluídos, que passaram, se não passaram nesse plano terrestre, passaram em outros planetas, mas tiveram a sua caminhada evolutiva. Porque Deus, com a sua infinita bondade e sabedoria, Ele quis que todos fossem criados da mesma forma e tivessem as mesmas oportunidades. Ora, seria injusto criar uns espíritos mais iluminados, mais felizes, né, grandiosos, sendo o tempo todo grandiosos, e aí os humanos lá, réis para a vida inteira serem simplesmente espíritos humanos. Não. Todos nós podemos evoluir, sim. Estagnar, nunca. Seja quanto tempo levarmos nesta vida terrena. Também, por isso que temos que ter sempre a preocupação de aprender um pouquinho mais que seja. Anjos da guarda existem? Sim, mas não depende do nome, não depende da hierarquia. São espíritos evoluídos. Não me interessa se é o anjo da guarda Gabriel, Rafael, Daniel, enfim. Quando você é um espírito iluminado, o que menos importa é o nome, a hierarquia. É simplesmente ajudar. Quando você é um espírito iluminado, você quer somente amar, somente ajudar, proteger. Isso faz parte de uma evolução. E Deus, que nos criou a todos simples e ignorantes, mas nos dá as oportunidades de aprendermos. Seja qual for a religião, sim, anjos existem, mas não aquele anjo com certos dogmas criados pelo homem para dizer, não, esse anjo é assim e você vai ser assado. Tenhamos uma fé, mas uma fé mais racional. Pensamos de forma mais racional, mas sempre com amor no coração. É lindo quando uma criança diz, eu rezei para o meu anjinho da guarda. Perfeito! Continue assim, rezando para o anjinho da guarda. Porque aquele anjo é o seu mentor espiritual, pode vir um mentor ali, um mentor aqui, eles vão estar ali ajudando. Não importa o nome. Não importa a sua crença, no sentido se é anjo querubim, se é anjo serafim, se é anjo tronco. Não importa. Importa é que você tenha fé. Fé que sempre vai estar presente com vocês. Deus Todo-Poderoso, que nunca abandona filho nenhum. Mestre Jesus nos trouxe isso em sua curta passagem na Terra. Ele veio nos dizer que o Pai está aqui com todos nós. Inclusive amanhã é a que a gente comemora o Dia dos Pais. A todos aqueles pais que já partiram para o plano espiritual, que continuam em suas andanças, em suas evoluções no plano espiritual, que tenham toda a luz e o amor. Façamos uma oração para eles, porque vivem, mas vivem em outro plano. E a todos os pais aqui presentes, vamos dar o nosso carinho, nossa dedicação, nossa gratidão, nosso amor. Mas o meu pai não me deu muito bem, meu pai não é muito legal. Não importa, amados irmãos. Faça a sua parte, seja um bom filho. Ame-o, perdoe-o. Faça a sua parte. Seja o anjo também, de uma certa forma. Mas não aquele anjo com asas e o anjo conhecido pela Igreja Católica como um espírito que foi criado só para ser anjo. Não. Nós vamos chegar um dia
quiçá um dia vamos chegar a ser anjos. Mas até lá, vamos ter a nossa caminhada evolutiva. E até lá, vamos praticar a caridade, vamos praticar o amor, o perdão e sempre ter muita fé. Esta era a mensagem, uma curta mensagem que eu tinha para passar a todos aqui presentes. E aí nós vamos passar então para o passe coletivo, a qual eu vou fazer uma oração de encerramento e todos então vão receber aqui o passe coletivo. Desde que vocês adentraram a casa espírita, já estão recebendo ajuda e os fluidos benéficos e vão continuar assim. Mestre Jesus, te agradecemos por esta oportunidade e rogamos para que todos aqui presentes, os espíritos encarnados e desencarnados, recebam os fluidos benéficos de amor e de paz. Os mentores espirituais de cada um daqui dos presentes e os mentores aqui desta casa, ilumine a todos. Que todos possam sair daqui melhores do que quando chegaram. E levar junto o amor e a fé, e transmitir isso aos seus entes queridos. Que seja sempre feita a vontade do bondoso Deus, hoje e sempre. Que assim seja. Vão em paz, amados irmãos, e tudo de bom.